Paz Deus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Proclamando a Palavra. Meus irmãos, para o nosso devocional de hoje, falaremos sobre o Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 17, verso 22 e 23. O nosso amado Senhor Jesus, depois que ele passou pela transfiguração, depois que ele fez a cura de um lunático, ele estava junto com seus discípulos e ele diz assim: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E os discípulos então se entristeceram muito. Meus amados, em certa parte da Escritura diz que chegou alguns líderes no Senhor Jesus pedindo sinal. E ele falou para esta geração má e adúltera: não haverá nenhum sinal, a não ser o sinal do profeta Jonas. Meus amados, como o profeta Jonas permaneceu 3 dias no ventre do grande peixe, o Senhor permaneceria 3 dias no seio da terra. E meus irmãos, assim aconteceu. O Senhor Jesus foi entregue nas mãos dos homens. Um pouco antes deste evento, o Senhor, já sabendo o que passaria, começou a suar sangue de tanta aflição. E o Senhor então foi traído, foi entregue nas mãos dos soldados, machucaram muito nosso Senhor. Todo o seu corpo ficou machucado, dilacerado, cortado. Na sua cabeça foi colocada uma coroa de espinho. Prenderam nosso mestre numa cruz e ergueram. E ele teve a morte mais difícil. Sofreu muito, mas por amor de nós. Deu a vida no madeiro para morrer em nosso lugar. Era nós que merecíamos aquela cruz. Mas o Senhor morreu no nosso lugar. Morreu para pagar a dívida de pecado que tínhamos. E com a sua morte, ele nos reconciliou com Deus. Nos deu de novo a chance, o privilégio de nos relacionarmos com Deus. Meus irmãos, e o nosso Senhor Jesus, quando ele morreu, no capítulo 27 de Mateus, o verso 51, 52, 53, diz assim: Eis que quando o Senhor morreu, eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Até na morte do Senhor houve-se milagre na terra. E meus irmãos, o Senhor permanece então 3 dias, mas ao terceiro dia ele ressuscita. E o Senhor ressuscitou, e o Senhor passou 40 dias ainda na terra. Apareceu a muitos, apareceu aos discípulos e deu muitas instruções. No livro de Atos, no capítulo 1, no verso 9, vai dizer que o Senhor estava conversando com eles e de repente foi levado aos céus. E quando dizia isto, o assunto que ele vinha conversando, os discípulos vendo, ele foi elevado nas alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando os discípulos com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. E então, irmãos, o nosso Senhor sobe aos céus. Ele é elevado a junto do Pai.
Mas os anjos avisam: o Senhor Jesus que foi, retornará para buscar a sua igreja. Meus irmãos, em Apocalipse, no capítulo 5, João vai deixar escrito a entrada do nosso Senhor no céu. Olha, irmãos, que maravilhoso. Apocalipse capítulo 5, farei a leitura dos versos 5 ao 10. João estava no céu e João estava chorando, porque não tinha ninguém no céu digno de abrir o livro. E então disse-me um dos anciães: não chores, eis aqui, falando do nosso Senhor, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Meus irmãos, aqui João relata o nosso Senhor chegando ao céu e abrindo o livro. O Senhor morreu, sofreu, mas como diz aqui, foi para pagar os nossos pecados, para nos comprar para Deus, e um dia reinaremos com Ele. Em Apocalipse ainda, no capítulo 22, no verso 7, eis que venho sem demora, diz o Senhor. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Meus irmãos, o nosso Senhor foi entregue aos homens, sofreu, padeceu, deu a sua vida no duro madeiro da cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ficou 40 dias com os discípulos, deu instruções, mas depois foi ao céu, subiu ao céu, à destra do Pai. João relata o momento que ele chega no céu para abrir o livro, mas ele fala que vem sem demora. Meus amados, muitas das vezes, quando se fala sobre a volta do Senhor, alguns acham que é clichê, alguns acham que isso não vai acontecer, mas bem-aventurado aqueles que guardam as profecias deste livro. Aguardemos firmes, irmãos, sem vacilar, sem desanimar, firmes aos pés do Senhor, este Jesus que foi ao céu, em breve retornará. Que Deus possa abençoar a noite de todos.